Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Esta é a vontade de Deus, diz Paulo. A vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Tratando-se da vontade do Pai, isto garante salvação para todos, no meu entendimento. Porque o tempo de Deus é didático. Deus ensina. Homem profano declara: minha vontade é salvar meu filho das drogas. E ele sempre cumpre a palavra. Não admito que alguém supere Deus Pai, meus amigos. E a reencarnação é o caminho aberto por Ele para que todos aprendam e sejam salvos. Poderá demorar algum tempo, porque o aprendizado é longo, mas a reencarnação contribuirá para que a vontade de Deus se cumpra. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Com equipe deste gabarito, o resultado será esplêndido. O tema de hoje será mente aberta, alma liberta. Todos nós já fizemos coisas que Deus duvida. Tão desconexas podem ser as decisões tomadas, que ficamos estarrecidos diante de algumas consideradas antológicas. Não poderiam acontecer. É difícil alguém que não tenha fechado o carro com a chave dentro. Quilômetros longe de casa, sem acesso à chave reserva. Conheço figurinha que jogou fora o aparelho de verificar pressão, porque os condutos de borracha foram danificados. Por R$20, eles poderiam ser trocados em loja especializada. Quando queima a resistência de chuveiros, peça fácil de trocar, alguns jogam o resto das peças no lixo. Mente fechada na rotina do cotidiano que não se abre para captar soluções possíveis, se torna fonte de prejuízos. Eu lembro o quadro exposto na vitrine de loja, ainda lá nos meus tempos de criança. Cabeça de homem, com abertura. Vejam só, meus amigos. Cabeça de homem com abertura no centro do cérebro, aqui bem no centro. Aparecia na tela. Espécie de luminosidade penetrava naquela abertura como uma boca aberta. No meu pequeno discernimento infantil, demorei para entender que aquilo simbolizava inspiração se derramando no cérebro da criatura. Era um símbolo, a boca, a mente aberta era um símbolo retratado naquela pintura. O bolso do homem aparecia aberto e inúmeras cédulas que voavam adentravam aquele bolso aberto. A pintura mostrava atenção a novas ideias, gerando lucros.
É o que aquele quadro a óleo procurava divulgar. Abrir a mente é o melhor estratagema do mundo para atrair ideias luminosas que se encontram soltas pelos ares. Vocês sabem que o pensamento pode ser transmitido de pessoa para pessoa, através das ondas mentais. Dá para imaginarmos quantas receitas de sucesso se espalham pelos ares. Quem se fecha, cai na rotina e não enxerga algumas soluções que se encontram a meio palmo diante do seu nariz. E aqui não estou falando somente do mundo dos negócios. Mente aberta e atenta proporciona soluções criativas em todos os setores. Se permanecermos antenados com o mundo que nos cerca, estaremos praticando exercício saudável e até lucrativo. Orai e vigiai, foi a ordem de Jesus. Vocês já calcularam o enorme poder deste consórcio, sugerido pelas palavras do Mestre? Unir a força da prece com o cérebro em atenciosa vigilância é o remate da pirâmide. Na minha modesta opinião, é parceria insuperável. Esta fusão de oração e vigilância, de mente aberta, não ficaremos agindo como macacos de circo, treinados como imitadores. Seguiremos diretrizes impostas pelas nossas próprias demandas. Dona Florinda Rosenthal estava colocando pedaço de carne para cozinhar. Sua comadre Marina se aproximou e lhe fez pergunta: Florinda, por que você cortou aquele pedaço de carne antes de começar o cozimento? Toda atrapalhada, ela respondeu: eu faço sempre assim. E procedo desta forma porque mamãe sempre cortava pedaço antes de iniciar o cozimento. Comadre Marina achou graça da resposta e se afastou, sem compreender o lance, porque é incompreensível. Florinda telefonou para sua mãe e o resultado do telefonema não esclareceu o imbróglio. Sua avó Isaura fazia a mesma coisa, respondeu a mãe de Florinda. Eu aprendi a cozinhar com ela e procurei imitá-la em tudo. Diante do pronunciamento de outra geração, Florinda resolveu colocar o mistério em pratos limpos, pesquisando pelas suas origens. Visitou a avó materna e finalmente o enigma foi desvendado. Não existe mistério, filha, disse a vovó sorridente. Genaro sempre exagerava nas compras. Trazia peso excessivo além da capacidade da panela. Por isso eu cortava o excedente para fazer outro dia. Vejam vocês como é importante a análise do que nós fazemos. Muitas vezes nós trabalhamos com o piloto automático ligado. Não fosse Dona Florinda Rosenthal, e aquele hábito esdrúxulo teria se estendido pelos séculos, como norma de conduta daquela família.
Abrir a nossa mente no impulso da curiosidade evitará esforços desnecessários. Por que eu me obrigo a proceder assim ou assado? Por quê? Questionar esquemas pouco claros é o jeito certo de não pagar mico e não se expor ao assédio de gozadores. Vale a pena zelar para não ser ridicularizado, vocês não acham? Vejam que Dona Isaura cortava aquele pedaço de carne simplesmente pelo fato de que tudo não cabia na panela. A curiosidade dos zombadores, no entanto, descobriu aquele hábito e foi em busca de apoio para seus esquemas perversos. A filha e a neta possuíam panelas maiores e não havia a menor razão para reduzir o peso da carne, disseram eles, esperançosos de colher gozações. A rapidez de Dona Isaura frustrou a sanha dos perseguidores, porém, e a pedra do esquecimento sepultou a indiscreta notícia. Ninguém se arrisca, no entanto, ao caracterizar-se como macaco de circo, copiando o procedimento dos outros e procurando imitá-los. Aluno que estica o olho e sorrateiramente cola as respostas do colega, vai passar maus bocados no futuro. Quando usarmos aptidões alheias para economizar nossos esforços, estaremos reduzindo a capacidade de discernir demandas futuras. Além de nos classificar desonestos, o uso de expedientes ilícitos para ser aprovado refletirá diretamente em nossa formação profissional. Ninguém esqueça que honestidade é investimento indispensável. Diploma conquistado na raça é troféu insubstituível para o futuro, sem os percalços humilhantes da incapacidade. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que a maioria das palestras do Getúlio no YouTube 1 e o Getúlio no YouTube 2 podem ser acessadas através do site? Após localizar quaisquer das páginas, Getúlio no YouTube 1 ou 2, você clica num dos títulos e acessa seu tema preferido. O meu querido neto Ricardo foi o construtor desta ponte. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo, que ajuda. Eu fico feliz com a audiência. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento aos divulgadores anônimos. Nesta altura pedimos atenção. Este canal está sendo transmitido ao vivo pelo facebook.com/TV Vila Velha. No que me concerne, agradeço a audiência.
Quarta dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras ficam disponíveis pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Parabéns ao Fernando e ao Zube, e continuaremos nosso tema: mente aberta, alma liberta. Se alguém alcança o conceito de ótimo médico, pesquisa vai apontá-lo como bom aluno desde sempre. A mesma coisa acontecerá no que concerne a qualquer outra profissão. A seleção mundial daqueles que alcançam o pódio em suas especialidades é formada pelos que perseveram na busca da eficiência, sem rodeios e sem subterfúgios. Quem segue orientado por estas normas de conduta não depende de coisas externas para ser promovido. Ele tem tudo dentro dele, dentro da mente. Aluno com padrão intelectual condizente com sua idade torna-se inimigo de cola ou de qualquer artifício. Ele adquire consciência que a construção do êxito depende de alicerce calcado na rocha da verdade. Ele compreende que o construtor deve atender todos os itens de segurança, desde o chão até o telhado. Ele se encontra bem consciente que o aprendizado, da mesma forma, precisa manter-se intenso em todas as suas etapas. Esmorecer em qualquer estágio prejudicará a sequência da obra. Se o aluno realiza curso com duração de 10 anos e durante 2 admite cola, as lições desprezadas naqueles 2 anos criarão buraco negro em sua mente. A falta de continuidade será desastre para o aprendiz. Se desgastarmos o único elo de corrente, a segurança daquela corrente diminui. Num determinado momento, este elo se abrirá e nos deixará no mato sem cachorro. Vocês já imaginaram o transtorno em rodovia, quando ponte é levada pela correnteza? As 2 margens do rio, sem conexão, ficam isoladas e imprestáveis para os habitantes da direita e da esquerda. Você que não aceitou as consequências da cola, não quis compreender que a cola não é uma coisa certa para passar de ano, vai ser afetado da mesma forma pela falta da ponte daquele ensinamento. E agora, José, também no campo das experiências espiritualistas se aplicam essas considerações. As referências interesseiras estão produzindo lições falsas, levadas pelas roupas coloridas de Papai Noel e os seus inúmeros sacos de presentes. Muitas pessoas neutralizaram a lição primordial do cristianismo. O Natal é festa do menino Jesus e não de Papai Noel. Coloquem isto na mente.
Papai Noel entrou de gaiato no arraial festivo e o vai da valsa tomou conta do salão. Respeitamos os cabelinhos brancos deste velhinho simpático. Aplaudimos o seu trabalho de trazer presentes para crianças, isto é bom. Fazemos restrição, todavia, quanto ao lugar em que ele foi colocado na hierarquia do Natal. A lição dos anjos de Belém ensina que o menino Jesus é o centro da festa. Aqueles que esquecem esta sequência estão abrindo brechas no entendimento espiritualista. No mínimo, este cochilo representa Natal sem as benesses espirituais de uma festa sagrada. No máximo ficaremos empolgados com exterioridades e estaremos desprezando as bênçãos e graças que poderiam favorecer e fortalecer as nossas almas. Falamos há pouco da ponte elevada pela correnteza de águas. Explicamos o quanto é prejudicial a falta de conexão entre duas margens de um rio. Caminho interrompido é caminho sem serventia. Jesus, como nosso Cristo, é o caminho. Percebam que o texto não fala, Jesus é um dos caminhos, não fala não. Jesus garantiu que Ele é o caminho. O único caminho, então. A forma do anúncio nos adverte que não existe outro. Então Jesus tem que ser o primeiro em todas as ocasiões. No Natal especialmente. Como poderemos incentivar as crianças a desviar o foco de Jesus para Papai Noel? Depois de alertados que o caminho é o Cristo, menos, diria Chico Anísio numa explosão maliciosa. Está na hora de baixar a bola do velhinho, simpático. Podem deixá-lo onde se encontra, mas afastemos o trono falso, onde ele está reinando. Não permitamos que ostente a imagem do dono da festa. Eis a lição importante que não podemos olvidar se desejarmos adorar na manjedoura de nossas almas o verdadeiro aniversariante, o menino Jesus. Figuras imponentes que se dizem espiritualizadas, de carteirinha e crachás, se revelam mestras na criação de ídolos. Papai Noel faz parte dessa exposição. Apesar da afirmação de que os membros das religiões são inspirados e têm a mente aberta, palavras de Jesus colocam dúvidas sobre tais afirmativas. É a Bíblia que registrou este desabafo do Mestre. Não sou eu, amigos. Escutem esta frase e vocês concordarão comigo. Os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. Lucas 16, verso 8. Isto foi declarado na parábola do administrador infiel. Enquanto os profanos utilizam a cabeça para viver bem, usando os recursos da mente, os cristãos parecem esquecidos de lições essenciais. Aquele patrão da parábola descobriu que o mordomo da casa não agia com honestidade.
E de imediato o despediu, dizendo-lhe: quero prestação de contas, pois não podes mais continuar como meu funcionário. Lucas 16, verso 2, palavras de Jesus. Ameaçado de ir para o olho da rua, o mordomo se desesperou. Que farei desempregado, meu Deus? Perguntou ele para si mesmo. Não tenho forças para trabalhar na terra e a mendicância seria vergonhosa. Continuaremos no tema daqui a pouco, meus amigos, porque agora faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. No retorno para o terceiro bloco, o Crispim dos Anjos me abordou. Getúlio, você faz tudo para esconder o inferno, mas a Bíblia sempre o desmente. Carreguei comigo o texto falando do inferno. Este beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado em fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10. Não existe dúvida de que o inferno existe, remata o Crispim. Você está distraído, amigo. Eu disse, se dito inferno fosse eterno, por que Deus mandaria o Cristo e os santos anjos para assistir os apenados? O inferno é eterno, o que o Cristo poderia fazer se fosse eterno? Negando a eternidade de penas, neste mesmo trecho, onde não caberiam alívios, Crispim, a interpretação espiritualista desmonta estes fracos argumentos. Os ímpios que serão rejeitados no mesmo juízo final dos justos, agora, logo em seguida, não sei quando, mas não vai demorar. Os justos, os ímpios, irão para planeta de provas, para a continuidade do aprendizado. Eles não vão para inferno nenhum. O inferno deles é o planeta primitivo. É naquele lugar de pranto e ranger de dentes que eles terão assistência dos santos anjos e do Cordeiro, como informa Apocalipse 14, 10, citado por você. Depois do pinguinho de doutrina, a continuidade do tema: mente aberta, alma liberta. A mente do malandro se abriu. Agora eu estou falando daquele malandro lá, da historiazinha que Jesus contou na parábola. A mente do malandro se abriu para algo que granjearia reconhecimento dos fregueses do patrão. Ardilosamente, ele reduziu o débito de todos eles, sem exceção. Aquilo garantiria acesso livre às casas, às suas casas e simpatia geral. Ele chamou o primeiro e perguntou: quanto é o teu débito? Eu devo o fornecimento de 100 vasilhas de azeite, respondeu. O administrador sacou o caderninho de apontamentos e disse:
Onde está escrito 100, escreve 50. Segundo o freguês, devia 100 coros de trigo. O administrador infiel mandou que escrevesse 80. E assim ele fez redução drástica nos haveres do patrão, esperando o retorno do benefício concedido. Reduzindo dívidas, Mordomo multiplicava simpatizantes, abria portas e semeava em horta alheia para a colheita solidária algures. Aqui vale reparo esclarecedor de algo bastante estranho. Não foi esperteza desonesta objeto de elogio, não foi. Quando o texto diz que os filhos do mundo são mais hábeis, ele se referiu à diligente busca de solução. É a busca de solução que está em julgamento. O mordomo infiel não ficou chorando o leite derramado. Este é o seu mérito. Ele preferiu escarafunchar suas reservas de ardis e agiu sem tardança. Ele não demorou naquele chove não molha. Elogiável foi a abertura da mente do feitor na busca de solução para o grave problema da perda do emprego. Possuindo acesso às riquezas do patrão, como assessor nomeado, ele tinha autoridade para utilizá-la como recurso extremo. Embora estranhas expressões, eu recuso questionar o aspecto ético, respeitando a estratégia do evangelista. Se o evangelista quis assim, deixemos que fique assim. Declaro apenas que o mordomo foi elogiado pela mente aberta, pela pronta solução do assunto. Ele não tardou a perceber que fazer favores era seu trunfo para granjear amigos e sobreviver. Reduzindo os débitos dos fregueses, ele fazia cortesia com o dinheiro do patrão e ganhava a simpatia dos devedores. Apreciando a disposição do malandro, alguns catedráticos apontarão Jesus como autor da frase contestada. Os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. Lucas 16, versículo 8. Vale a pena analisarmos essas palavras com dobrada atenção. Alguns afoitos certamente irão considerá-las incentivo à desonestidade. As palavras, no meu entendimento, contudo, se encontram fora de favorecer esta conclusão tendenciosa. Mesmo porque o próprio Jesus, poucas linhas adiante, coloca balde d'água nesta fogueira quando diz: se não fordes fiéis na aplicação das riquezas de origem suspeita, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos entregará o que é realmente vosso? Lucas 16, versículos 11 e 12. Todas as riquezas do mundo pertencem ao Senhor das alturas. Nós nascemos sem nada e morremos sem nada. É Deus quem as empresta aleatoriamente para este e aquele, conforme seu arbítrio. E aqui poderemos entender que as riquezas, todas elas, têm origem divina.
Elas não representam patrimônio legítimo de temporário dono. Deus é proprietário de tudo. E vale perguntar: por que os espiritualizados não se tornam suficientemente diligentes para fazer amigos com estas riquezas administradas por eles? Será que essas pessoas ainda não se conscientizaram de que o bem que fizermos retornará até mesmo no desencarne? Vejam só o paradoxo. Será que ainda não perceberam que os favorecidos receberão socorristas no retorno às colônias espirituais? Gente boa estará lá esperando por aqueles que os socorreram. É neste ponto que Jesus definiu e lamentou a falta de abertura da mente dos filhos da luz. E o conselho dele foi pelo uso de todos os tipos de recursos para espalhar solidariedade na terra, espalhar o bem e não o mal. Escutem as palavras do nosso Rabi: fazei amigos com o dinheiro enganador, para que uma vez desaparecidos tais recursos, estes amigos vos acolham nas moradas eternas. Aqui não tem ninguém dormindo, depois morreu, dorme, dizem alguns. Aqui não tem ninguém dormindo, estão esperando os amigos desencarnarem para os abraçarem. Está bom, né? Esse texto se encontra lá em Lucas 16, verso 9. Até o dinheiro enganador ganha licitude quando é empregado com finalidade fraterna. Quando passamos desse para outro mundo, não levaremos nada. Nem carteira de dinheiro, nem lenço, nem documento, nem moedinha de centavo. O Evangelho, porém, nos fornece esperança. Aqueles que partiram, de alguma forma beneficiados por nós, estarão nos acolhendo nas colônias espirituais, nas periferias da terra, porque ninguém está dormindo, está todo mundo de olho bem aberto depois de desencarnar. Quem chega atordoado pelo trauma do desencarne vai ter agradável surpresa. Foi Jesus quem disse: estes amigos vos acolherão nas moradas eternas. Lucas 16, versículo 9. Esses amigos não estão dormindo, portanto. Neste mundo complexo em que vivemos, somos obrigados a usar o discernimento mental para descobrir aquilo que é certo ou aquilo que é melhor. É o que vocês acabaram de ouvir através da palavra de Jesus. Em todas as circunstâncias, será benéfico abrir a mente, pois será a única maneira de perceber soluções em nosso favor e em favor do nosso próximo. Armando Frota Aguiar, recentemente formado em psicologia, logo na primeira semana de atendimento recebeu visita de moço desesperado. O moço estava pronto para fazer besteira. Terminara o curso de Direito e por 2 vezes levara a bomba no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora se encontrava sem dinheiro e sem emprego. Não vale a pena viver, disse ele. Este mundo é muito complicado. O psicólogo pegou bloco e caneta e solenemente perguntou-lhe: você é casado? Vamos deixar o resto da história para o próximo bloco, meus amigos, porque agora nós vamos ter que fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. Programas disponíveis no Facebook Live TV Ponta Grossa. Você pode assistir o horário que quiser. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio hoje está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30, quando divulgamos Evangelho e Bíblia na TV Vila Velha. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto extraído das Escrituras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: mente aberta, alma liberta. Sou casado, respondeu o consulente para aquele psicólogo. Graças ao estímulo de minha mulher, eu consegui sobreviver. Não entendo como ela me suporta, disse o moço. Com segundas intenções, o psicólogo fez nova pergunta ao advogado: você tem problemas de saúde? Não, respondeu o entrevistado, inseguro quanto aos objetivos do interrogatório. Eu fazia esporte na faculdade e a minha constituição física sempre foi excelente. Então o psicólogo lhe fez terceira pergunta: você parece ambicioso, rapaz. Terei acertado no meu palpite? Eu sempre fui até ambicioso. Sempre fui, respondeu o rapaz. Eu me considero obstinado e guerreiro. Apesar de não muito alto, sempre obtive boa colocação nos esportes. Armando Frota Aguiar passou ao consulente o resultado que fizera do teste. Número 1. A esposa gosta dele e tem se mostrado solidária. Número 2. A saúde deste moço é excelente. Número 3. Persevera naquilo que realiza, apesar de reconhecer inúmeras limitações. O rapaz examinou a lista e ficou ligeiramente ruborizado, pois só agora percebera que não tinha razões para tanto drama. A ficha caíra. Estava ali no papel a insensatez de suas queixas contra dificuldades normais da vida. Procurando se explicar, ele disse: é impressionante como as reprovações me abalaram, disse o rapaz, encarando o psicólogo. Na minha avaliação, eu estava perdido no mundo. Achava que não me restava alternativa. Sua observação serena, sintetizada em 3 perguntas, me derrubaram do cavalo. Agora eu sinto apenas vergonha, meu amigo. A parte negativa da mente, aquela que se fecha como boca de jacaré, é especializada
nesses esquemas traiçoeiros, o psicólogo interveio com brandura, dizendo-lhe: pouca gente goza o privilégio de ter esposa dedicada, saúde perfeita e obstinação para vencer na vida. Não lhe falta nada, meu rapaz, esclareceu o psicólogo. É só abrir a mente, mudar o enfoque e colocar para fora o seu potencial. O resto vai acontecer com naturalidade. Você vai ver. Este moço que desejava morrer foi aprovado no exame da ordem, pouco tempo depois, e se tornou advogado de sucesso. Não publicaremos o seu nome para não invadir sua privacidade. Infelizmente, quando colocamos algo na cabeça, ficamos martelando na mesma tecla, afastando soluções. É sempre o mesmo quadro depressivo, traumatizando as pessoas. A situação é desesperadora, na opinião daquele que não encontra maneiras de abrir a mente e o coração. Muito cuidado diante dessas encruzilhadas. A situação de insegurança poderá ir se agravando cada vez mais, se não tiver um paradeiro. Não será vergonha procurar ajuda, como fez este rapaz, que se encontrava no limite da resistência. Alguém de fora, capaz de analisar e tirar conclusões, de coração aberto, terá melhores condições de lidar com este quadro obsessivo. Qualquer que seja o problema que você enfrenta, ele será mais fácil se você aceitar que não existem respostas absolutas. Geralmente, coleção de soluções se encontra disponível. Para escolher a opção certa, porém, será indispensável abertura da mente e grande dose de paciência. Se as suas condições depressivas não permitirem abertura mental suficiente, está na hora de trazer alguém que possa fazer algo por você. Em Salvador, reunidos numa sala especial de colégio, diversos alunos com alguma deficiência mental recebiam aulas do professor Argemiro Fontes. Eram crianças pobres, residentes em bairros de operários na periferia de Salvador. Belo dia, o professor Argemiro recebeu uma sugestão mental. Nos ouvidos, alguém lhe disse algo que considerou bastante estranho. Crianças, aceitando aquela sugestão, ele conversou com as crianças. Crianças, ele disse, impulsionado por aquela ideia maluca, vocês vão desenhar agora o retrato deste professor que ama vocês. Argemiro Fontes deixou a turma desenhando o seu próprio retrato, o retrato dele, e foi dar uma volta pelo pátio para dar condições aos alunos de meditar e fazer o retrato dele. Quando voltou, foi caminhando entre duas fileiras de carteiras, observando os desenhos. O professor Argemiro parou surpreendido ao lado do aluno
Robertinho Godoy. O menino desenhara a figura pequenina, uma figurinha pequenina, no canto da folha, e alguém grande, com braços enormes, dominando todo o resto do papel, aquele enorme braço. Intrigado, o professor perguntou o significado daquilo. Este é o Senhor, respondeu Robertinho, e a figura pequenina sou eu. Mas por que estou com o braço esticado, ameaçador? Serei acaso considerado bandido por você? Não, professor, respondeu a criança. É só o seu braço. Espero que o Senhor algum dia, nem que seja muito tempo depois deste dia, chegue a gostar de mim o suficiente para me abraçar como amigo. Aquela criança não esperou algum dia distante para receber o abraço daquele homem comovido e agradecido a Deus. O efeito foi imediato. O professor envolveu a criança com seus braços fortes e grande amizade se estabeleceu entre os dois até o fim das suas vidas. O menino carente, filho de pai alcoólatra e mãe perdida nas ruas, recebeu talvez pela primeira vez o afago sincero de alguém fraterno. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Pai, o nosso Deus maior. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, recebam os nossos pensamentos positivos, os votos de que todos sejam felizes, tenham saúde, alcancem prosperidade, alegria de viver, tudo de bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor no coração é o grande alicerce de todas as nossas ações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.